Boa noite a todos. Solicito, senhor primeiro secretário, Odinei Cristina Bueno, que certifique a presença dos senhores vereadores para que se inicie a 8ª sessão ordinária do 4º ano legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Timburi. Certificado a presença de todos os vereadores. Certificada a presença dos senhores vereadores e havendo quórum legal e regimental sobre a proteção de Deus, declaro aberta a 8ª sessão ordinária do 4º ano legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Timburi. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura do expediente da presente sessão. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 2017 e da outras providências. Senhor presidente, eu fiz um requerimento verbal. Esse projeto de lei vai ser encaminhado às comissões, vai ser realizada a audiência pública do estudo do projeto. Então, se fosse dispensada a leitura desse projeto. O requerimento verbal do vereador Odinei Cristina Bueno está em discussão. O requerimento está em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores. O projeto será encaminhado às comissões competentes para dar seus pareceres, conforme determina o artigo 103, parágrafo 2º do Regimento Interno. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 04, que dispõe sobre autorização para a abertura de crédito adicional, especial e da outras providências. Timburi, 18 de abril de 2016. Com a palavra o vereador Dorival Santos das Neves. Senhor presidente, eu queria fazer um requerimento verbal para que o projeto começasse a leitura e os impedidos, que fosse encaminhado às comissões do presente projeto. O requerimento verbal do vereador Dorival Santos das Neves está em discussão. O requerimento está em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. E os contrários, que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores. O projeto será encaminhado às comissões competentes para dar seus pareceres, conforme determina o artigo 103, parágrafo 2º do Regimento Interno. Peço ao secretário que faça a leitura do veto relacionado ao projeto de lei do Legislativo número 03/2016. Veto ao projeto de lei do Executivo número 3/2016. Cumpre-nos comunicar-lhe aqui, na forma o disposto no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município, vetei integralmente o projeto de lei do Executivo número 03/2016, originário dessa Casa de Lei, que autoriza a Prefeitura Municipal de Timburi fornecer conexão de internet e Wi-Fi gratuitamente. Razões justificativas do veto. Em que pese o nobre intuito do presente projeto de lei, a propositura, em função da constatação de inconstitucionalidade formal em razão de vícios de iniciativa, não reúne condições de ser convertida em lei, impondo-se seu veto total, conforme as razões a seguir. Como você pode ver, o inteiro teor do projeto de lei em exame trata o mesmo de único tema, a autorização para fornecimento de conexão de internet Wi-Fi gratuitamente pela Prefeitura Municipal. Ocorre que o Serviço Público de Fornecimento de Conexão de internet Wi-Fi gratuita não possui previsão legal e nem ocorre em nosso município, de sorte que o presente projeto de lei acaba por criar o mencionado serviço público. Nesse sentido, frisei-se que o artigo 42, inciso 4º da Lei Orgânica do Município prevê que cabe privativamente ao prefeito a iniciativa dos projetos de lei que versem sobre o serviço público, de modo que não cabe ao Poder Legislativo a atribuição e competência de legislar na específica matéria sobre a qual versa o presente projeto.
de lei, qual seja a criação de novos serviços públicos de fornecimento de internet e Wi-Fi gratuitamente. Se dentro da esfera de competência privativa do Poder Legislativo Municipal não se encontra a atribuição específica de criar novos serviços públicos, certamente uma lei pode ser declarada inconstitucional, se sua propositura for iniciada juntamente por quem não tem competência originária. Ademais, sequer é necessário maior dispêndio argumentativo a esse respeito. Isto porque o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha B da Constituição Federal delegou ao presidente a iniciativa de lei que dispõe sobre o serviço público e, em razão dos princípios da simetria e do paralelismo os dispositivos da Constituição Federal relativos ao processo legislativo são de observância obrigatória pelo Estado e municípios, tendo o presente projeto de lei versado sobre o serviço público de fornecimento de conexão de internet e Wi-Fi e sido de iniciativa da Câmara de Vereadores, evidente a sua inconstitucionalidade em face do descrito vício de iniciativa. Por esta razão, se aprovado o presente projeto de lei, trata-se concretizando típica hipótese de invasão da esfera de iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo, que maltrata ao princípio da separação de poderes, bem como às demais normas concernentes à independência e harmonia dos poderes municipais. Portanto, ante o exposto, à vista das razões ora explicitadas, demonstrando os óbices que impedem a sanção ao projeto de lei do Executivo número 3/2016, em virtude de sua inconstitucionalidade, apresentando veto total ao mesmo. Luiz Cabral Duro, prefeito municipal. Peço ao secretário que faça a leitura do veto relacionado ao projeto de lei do Legislativo 04/2016. Veto ao projeto de lei do Executivo número 4/2016. Cumpre-nos comunicar que, na forma do disposto do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município, vetei integralmente o projeto de lei do Executivo número 4/2016, originário desta Casa de Leis, que dispõe sobre o fornecimento de merenda diferenciada para estudantes diabéticos, hiperglicêmicos e celíacos. Razões justificativas do veto. Em que pese o nobre intuito do presente projeto de lei, a propositura, em função da constatação de inconstitucionalidade e ilegalidade, não reúne condições de ser convertida em lei, impondo-se seu veto total, conforme as razões a seguir. Como se pode ver, o inteiro teor do projeto de lei em exame trata do mesmo de único tema, fornecimento de merenda diferenciada para estudantes diabéticos, hiperglicêmicos e celíacos. De início, insta a mencionar que o fornecimento de merenda diferenciada aos alunos portadores de diabetes, hiperglicêmicos ou celíacos já existe e vem sendo praticado em nosso município. Com efeito, a matéria objeto da proposição, a alimentação escolar, seu objeto e critério de atendimento encontra-se disciplinada pela Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009. O diploma federal elege como diretriz, dentre outras, o direito à alimentação escolar, visando garantir a segurança alimentar e nutricional dos alunos, com acesso de forma igualitária, respeitando a diferença biológica entre as idades e condições de saúde daqueles que necessitem de atenção específica e se encontrem em situação de vulnerabilidade social, e o emprego da alimentação saudável e adequada, em conformidade com a faixa etária e o estado de saúde. Artigo 2º, inciso 1º e 6º. Referido diploma também impõe ao município, no artigo 17, a obrigação de garantir que a oferta da alimentação escolar se dê em conformidade
com as necessidades nutricionais dos alunos durante o período letivo. Artigo 17. Diante desse quadro, em que o projeto de lei aumenta a adoção pelo governo municipal de medidas destinadas a concretizar a política de proporcionar alimentação saudável aos educandos, conclui-se que o objeto da proposta em análise constitui matéria de cunho nitidamente administrativo, o que a insere em rol das atribuições do Poder Executivo, conforme previsão constitucional do artigo 47 da Lei Maior Estadual, cuja observância é obrigatória aos municípios em razão do princípio da simetria e paralelismo. A oportunidade e conveniência na instituição de políticas públicas na forma de programas ou instrumentos de sua interpretação cabe ao Poder Executivo em razão de sua competência privativa de direção da administração pública nos termos do que definido no inciso 2º e 6º do artigo 84 da Constituição Federal, combinado com os incisos 2º e 14º do artigo 47 da Constituição Estadual, e tal sorte, a proposição aponta o primado da separação de poderes e em evidente desconformidade com a necessária harmonia de que deve-se revestir o relacionamento entre os poderes instituídos, vulnerando a norma contida no artigo 2º da Constituição Federal e caput do artigo 5º da Constituição Estadual. Por fim, é sempre oportuno lembrar que é vedado ao vereador criar despesa nova ao Poder Executivo, sem dizer qual será a sua fonte de custeio, como é o caso desse projeto de lei. Portanto, ante o exposto, à vista das razões, ora, explicitadas, demonstrando o óbice que impede a sanção ao prefeito de lei do Executivo número 4/2016, em virtude de sua inconstitucionalidade, apresentamos veto total ao mesmo. Luiz Cavaldur, prefeito municipal. Nada mais havendo a ser tratado no expediente, passamos para a ordem do dia. Em conformidade com o artigo 104, inciso 3º do regimento interno desta Casa de Leis, coloco em discussão o primeiro veto apresentado no expediente referente ao projeto de lei do Legislativo número 03/2016. Outro sim, será feito a votação e escrutínio secreto, tendo nas cédulas por mim rubricadas as seguintes opções: favorável ao veto e desfavorável ao veto. Vou pedir para cada vereador, vou chamar por nome, que vem até a mesa, pega a cédula e vai ali e volta, tá? Vereador João Bosco de Almeida. Senhor vereador Rafael Lemos dos Santos. Senhor vereador Romualdo da Silva Pousa.
Senhor vereador Reinaldo Rueda. É verdade, né? Tá mais careca um pouquinho do Rafael. Nossa. Senhor vereador João Carlos Jamarco Tonete. Silvinho aqui. Senhor vereador Dorival Santos das Neves. Senhor vereador Codinei Cursino Bueno. Senhor vereador Silvio César Paulo. Senhor vereador Rubens Lopes de Souza. Vou pedir para o senhor vereador Dorival Santos das Neves e João Bosco de Almeida para que venha fazer a contagem dos votos. Sendo assim, em conformidade com o artigo 104 do inciso 5 do regimento interno dessa Casa de Lei, o veto, conforme for ser rejeitado, será encaminhado para a promulgação da lei. Se for aprovado, será oficiado ao Executivo. Senhores vereadores, o projeto foi desfavorável por unanimidade. 9 votos desfavoráveis ao projeto. Ao veto, perdão. Em conformidade com o artigo 104 do inciso 3 do regimento interno dessa Casa de Lei, coloca em discussão o segundo veto, apresentado no expediente referente ao projeto de lei do Legislativo número 4/2016. Outro sim, será feita a votação em escrutínio secreto, tendo nas cédulas por mim rubricada as seguintes opções: favorável ao veto e desfavorável ao veto. Forma que o veto
pedir para os senhores vereadores que venham à mesa, se for chamado, para pegar a cédula e fazer a votação. Senhor vereador João Bosco de Almeida. Senhor vereador Rivael Leme dos Santos. Senhor vereador Romualdo da Silva Couto. Senhor vereador Reinaldo Roeiro. Senhor vereador João Carlos Jamarco Torrente. Senhor vereador Dorival Santos das Neves. Senhor vereador Rodirei Cursino Bueno. Senhor vereador Silvio César Agostinho Porto. Senhor vereador Rubens Lopes de Souza. Senhor vereador João Carlos Jamarco Tonete, o vereador Reinaldo Rueda para contar os votos. Sendo assim, em conformidade
conformidade com o artigo 104, inciso 5º, do Regimento Interno dessa Casa de Lei, o veto, conforme for ser rejeitado, será encaminhado por promulgação da lei. Se aprovado, será oficiado ao Executivo. Falo, senhores vereadores, que o veto foi desfavorável por 9 votos por unanimidade. Encerrada a ordem do dia, passamos à edificação pessoal. Solicito aos senhores vereadores que façam suas inscrições para o uso da palavra e solicito que obedeçam rigorosamente os prazos regimentais para o bom andamento dos trabalhos. Com a palavra, o vereador Romualdo da Silva Pousa. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa aqui presente, os timorienses aqui, nosso amigo Juninho Betão, ex-vereador da casa. Seja bem-vindo, Betão. Bom, minha palavra vai ser bem breve, só queria fazer um comunicado que nesta semana, no sábado, vai estar sendo feito no Centro de Saúde a vacinação antirrábica canina e felina. Então, para que todos os timborienses levem seus animais lá no Centro de Saúde, o nosso amigo Robinho, que está fazendo a vacinação, vai estar lá para fazer a vacinação na cidade. Ele já completou a vacinação na zona rural, em todas as casas na zona rural, nas fazendas, sítios, Então, deixar um abraço aqui e o agradecimento ao nosso veterinário Robinho, que fez um excelente trabalho nessa vacinação. E frisar bem, para que todos levem seus animais. A vacinação desse ano está sendo antecipada, porque o ano passado não foi feita. Não disponibilizaram a vacina, e então por isso que está antecipando esse ano a vacinação dos cãezinhos e os gatos da nossa cidade. Certo? Meu boa noite a todos, fiquem todos com Deus. Com a palavra, o vereador Udinei Cursinho Bueno. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa. Minha palavra não vai ser breve também. Só queria ressaltar uma vez, senhor presidente, no dia 28 de maio vai ser realizada a reunião aqui nessa casa, onde vamos debater a situação do Lar São Vicente de Paulo. Como todo mundo sabe, a situação é crítica. Então, fica aqui mais uma vez o convite a todos os vereadores, sociedade, para estar debatendo, para a gente ver se chega a uma solução para o asilo. E parabenizar também que o vereador Dorival, pela sua iniciativa, que está realizando o sorteio do Dia das Mães, onde que felicitou várias mães com prêmios. Parabéns, doutor, que continue com essa iniciativa. Meu boa noite a todos. Senhores vereadores, quem precisa de falar, aos funcionários dessa casa, ao Betão, vereador dessa casa, muito obrigado por estar aqui presente. Gente, vou lembrar aí mais uma vez o convite aí, dia 28 aí, da reunião sobre o asilo, tá? Isso é muito importante, é uma decisão que a gente vai ter que tomar junto ao prefeito, para que não possa venha fechar o asilo. Se vir, vai ser uma tristeza muito grande. Também, gente, falar também que eu presenciei essa semana, terça-feira, uma cena inusitada. Vindo ali do Banco da Terra, janela poente, a perua da escola ia vindo na minha frente. Passei ali da casa, o João ali, parou no meio da estrada e não ia. As crianças têm que descer dentro da perua, para que ela prosseguisse lá em cima e esperar as crianças. Acho que isso é lamentável. Acho que se uma condução tem condições de buscar as crianças sair dentro do pátio, está com problema, e antes que venha acontecer algo pior, acho que é melhor deixar dentro do pátio. Acho que não é só que hoje, a gente vê um micro-ônibus aí,
andando com encerado na traseira do vidraceiro. Se dá uma ventania, um tempo de chuva, aí vai colocar as crianças em risco. Então peço ao prefeito que faça a manutenção desse carro o mais urgente possível. Nada mais a ver a ser tratado na presente sessão, fica aqui. Agradeço a presença de todos e boa noite.